Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, o capítulo 7, e a leitura do versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12. Enquanto alguns ainda procuram, quero louvar a Deus por retornar a esta casa que aprendemos a amar, para, juntamente com essa tão amada igreja, o adorarmos e o glorificarmos na beleza da sua santidade. Pois só o Senhor, e somente Ele, é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Você pode dizer amém? Amém. Minha gratidão a Deus, porque diante de tantos pregadores e diante de grandes pregadores, ser lembrado muito me honra. Pastor Daniel lembrou desse rabisco que sou eu, e estava na agenda de Deus que hoje aqui estivéssemos. Pastor Daniel, muito obrigado. O Senhor está em minhas orações, o Senhor é um amigo. Louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida deste ministério, desta igreja, dos amigos que aqui tenho. E a minha oração é que Deus continue ampliando, fazendo crescer, prosperar, porque fiel é Deus. Amém? Louvar a Deus pela vida de Vitor. Ele disse: Vitor, hoje eu vou em Santa Rita. Ele disse: eu lhe acompanho, pastor. Eu disse: então é bem-vindo. Vitor congrega conosco e louvamos a Deus pela sua vida. Vitor, muito obrigado por nos acompanhar aqui. A todos os amigos, eu tenho muitos aqui. Se eu for falar o nome de um, posso faltar com o outro, mas que Deus continue abençoando a todos. Eu vou abraçar a todos, falando o nome do pastor João, que é um amigo estimado. Deus continue lhe abençoando, abençoando a toda a igreja. Amém? Queridos, o texto de Samuel, o primeiro livro, o capítulo 7 e o versículo de número 12. Depois da leitura eu vou cansar Everton, ele vai me ajudar tocando. Aí quando eu terminar, você termina. Quando eu parar, você para. Quando eu concluir, você conclui. A gente vai até lá, tá certo? Capítulo 7, versículo 12, que diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E você que pode, diga amém. Tome o seu assento, triplique a sua atenção. Eu quero pensar com os irmãos. Pastor Daniel falara do tema, e eu fui procurar estudar, fui procurar ouvir Deus. E nós não podemos, irmãos, tirarmos o texto do contexto. Eu preciso ser fiel a Deus e pregar aquilo que a Bíblia diz. Nós estamos diante de um texto, pastor Zacarias, que é
extremamente conhecido da igreja. Alguns confundem e acham que Ebenezer quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Mas na verdade, Samuel conclui dizendo, depois de pôr a pedra e de pôr o nome nela, ele conclui dizendo, depois de uma tão grande vitória, ele conclui dizendo até aqui. Até hoje, até agora, até esse momento, nos ajudou o Senhor. Era costume de Israel erguer memorial com pedra. Abraão fez isso, Josué fez isso, Moisés fez isso, e agora Samuel está fazendo. Ele pega uma pedra e ele põe, o texto vai dizer que tomou, então Samuel, o pastor da igreja, pegou uma pedra, colocou ela entre Mispa e Sem, e disse: eu vou dar um nome a essa pedra, Ebenezer, pedra de ajuda, pedra de socorro. Aí o texto vai dizer: e tomou a pedra e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então todas as vezes que Israel passasse por ali entre Mispa e Sem, olharia para a pedra e diria: Deus deu vitória a Israel aí. Eu acho que nós deveríamos fazer algo parecido. Nós deveríamos marcar, deixar registrado, para que a nossa memória nunca se esqueça. A Bíblia vai dizer que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos lembrar de tudo quanto o Senhor já nos fez e de tudo quanto Ele tem nos feito. Mas é uma tão grande vitória. Deus dá uma grande vitória. Deus faz algo tremendo, porque é o próprio Deus que vence os filisteus. A Bíblia vai dizer que o Senhor trovejou e deu uma grande vitória a Israel. Uma grande vitória a Israel. Mas para mim, pastor Daniel, essa vitória que Deus deu a Israel, ela se iniciou lá na gestação de Samuel, na barriga da irmã Ana. Começou lá a vitória. Pastor, que loucura é esta? Eu vou lhe explicar. Essa vitória começou quando o próprio Deus, porque a arca tinha sido tomada, o próprio Deus desejou voltar ao meio daqueles que faziam o seu povo Israel, porque a arca passara 7 meses na terra dos filisteus, pastor João, e os 5 príncipes, nenhum queria mais a arca lá, porque aonde a arca de Deus passava na terra dos adversários, estava gerando prejuízo e pavor. Para os irmãos terem ideia, quem não morria era acometido de tumores. Houve uma peste de rato que perturbou toda a terra. E quando a arca chegou, colocaram a arca dentro do templo do Deus deles, Dagon. E na primeira noite,
Já amanhecendo, eles abriram o templo, Jailson, e viram que a estátua de Dagon estava com a cara no chão. Ergueram a estátua, coloca ela em pé. Alguma coisa deve ter acontecido, não sabemos o que foi, mas vamos ver como que se dará amanhã. Quando foi no outro dia, estavam os braços cortados e a cabeça cortada. Deus estava dizendo: Dagon é Deus. Eles ficaram apavorados e disseram: nós precisamos tirar a arca daqui. Por isso que eu creio que esta vitória começou lá na gestação da irmã Ana. E começou quando a arca, o próprio Deus, irmãos, colocaram a arca em cima de um carro novo e mandaram bois andar. E os bois trazendo a arca, os bois carregando a arca, aleluia, trouxeram a arca de volta para o seio de Israel. Era Deus dizendo assim: vocês atraíram o meu juízo, vocês, por causa da ação de vocês me colocaram para fora, mas eu não desisto de vocês. Não foi Israel, missionária Sônia, que trouxe a arca de volta. Foi Deus que disse: eu estou voltando, sem que haja necessidade de vocês me trazerem. Segura no braço desse irmão, diga assim: meu irmão, se não fosse a insistência de Deus, irmão, você já tinha deixado de cantar, você já tinha deixado de orar, você já tinha deixado de pregar, você já tinha deixado de pastorear, você já tinha deixado de servir. 22 anos de igreja, sabe por quê? Porque Deus nunca desistiu de você, de mim, de nós. Diga para o irmão: é por isso que você está aqui. Porque nós somos como Israel, nós colocamos Deus para longe. Deus diz: não, mas eu quero você. A gente coloca Deus para longe com as nossas ações, Beto, mas Deus disse: não, mas eu quero você. Os bois vieram, João. Mas escute, por que a arca não estava em Israel? O que aconteceu? O que houve? Por que, pastor, que o senhor diz que essa vitória se dá desde o nascimento ou da gestação de Samuel? Por quê? Porque o tempo era sombrio. Havia trevas espirituais em Israel. Havia problemas no clero. E havia problemas nos leigos. Havia corrupção no altar. Havia trevas, densas trevas. E a irmã Ana tanto orou e não sabia ela que Deus estava guardando a gestação dela para um tempo oportuno. Enquanto eu orava, pastor Daniel, Deus falava comigo: diga para a minha igreja que eu vou gerar remanescentes. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, receba essa palavra. Deus falava comigo e dizia: diga para a minha igreja, eu vou levantar, eu vou gerar remanescentes. Gente que mesmo em tempos de trevas espirituais vão fazer a diferença para a glória do meu nome. Deus falava para mim. A situação era tão crítica que, se você ler no capítulo 2 e no versículo 12,
o texto vai dizer que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, capítulo 2, versículo 12, eram, porém, os filhos de Eli, filhos do diabo. E eles pregavam, pastor, pregavam. E eles cantavam, pastor, cantavam. E eles pastoreavam, pastor, pastoreavam. E eles estavam servindo a igreja e servindo ao diabo. Mas hoje não existe isso, Everton. Isso ficou no passado. Gente que prega e faz a vontade do diabo. Gente que canta e faz a vontade do diabo. Gente que tem carteira e faz a vontade do diabo. Filhos de Eli, sacerdotes que também eram filhos de Belial. E olha como o versículo termina: e não se importavam com o Senhor. Isso é só para os irmãos terem uma ideia do cenário que eu estou falando, de densas trevas. O capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 17, nós não vamos ler, eu só quero pontear aqui para a gente entrar no texto. Vai falar que eles tomavam da oferta que era de Deus, irmãos. É o que, pastor? É quando estava cozinhando, se metia o garfo, e o que viesse, eles tomavam para si. E quando a gordura ia ser assada, eles mandavam buscar a melhor parte e diziam ainda assim: se não derem de livre e espontânea vontade, a gente toma a força. Eles estavam tomando para ele o que era de Deus. Alguém diz assim: pastor, existe pecado grande, existe pecado pequeno. Nós estamos acostumados a sempre dizer: pecado é pecado e pronto, e acabou. Não é assim? Mas leia comigo o versículo 17, vai dizer assim, ó: era, pois, muito grande o pecado destes rapazes. Imagina o pecado deles. É como se a salva passasse aqui, eles colocassem a mão dentro assim. Pastor, aonde que é a tesouraria da igreja? Chegava lá e disse: opa, eu quero, e se não der eu tomo. E eles estavam achando que a conta não ia chegar. Diga para o irmão que está do seu lado: um dia a conta chega. Era só isso, pastor? Não havia prostituição também, porque no versículo 22, se você tem a Bíblia aberta, você vai ver. O texto vai dizer no versículo 22 do capítulo 2 que eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E a má fama deles era conhecida de todos. No versículo 29 do mesmo capítulo, você vai ver omissão, desonra a Deus e honra aqueles que desonravam ao Senhor. O versículo 29 vai dizer assim: porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei e se fizesse na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do povo de Israel.
havia omissão do pai, havia desonra a Deus, e os que desonravam a Deus, escuta isso aqui, irmãos, eram honrados. Acontece isso hoje. E eles acharam que a conta não ia, mas a consequência veio. Eles atraíram a ira de Deus. Deus endureceu o coração deles. Deus os deixou irredutíveis. Porque no versículo 25, você vai ver, versículo 25 do capítulo 2, que o pai vai falar com eles, e vai dizer: pecando um homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O juízo de Deus foi anunciado, e você pode ver isso do versículo 27 até o versículo 36 do capítulo 2. Porque o versículo 27 vai dizer que veio um homem de Deus. Diga assim para o irmão que está do seu lado: diante das densas trevas espirituais. Pouca voz para muita gente. Diga assim: diante das densas trevas espirituais, ainda existe, ainda há, ainda tem homem de Deus. Não é porque Ofni se corrompeu, porque Finéia se corrompeu, porque Eli foi omisso, que não há homem de Deus. Pegue no braço do irmão que está do seu lado, dá uma chacoalhada nele e diga assim: meu irmão, dê glória. Porque diante da crise que vive o Brasil e o mundo, porque diante da crise que vive a igreja aqui na Paraíba, aqui no Brasil e no mundo, ainda existe homens de Deus, ainda existe mulheres de Deus, que Deus fala com eles, e eles não temem em falar aos homens. Diga para o irmão: Deus nunca faz algo sem antes avisar. Deus usou só esse homem de Deus? Não, Deus também falou a Samuel. E você pode ver isso no capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 14. Porque são aos homens de Deus que Deus conta os seus segredos. Deus falou, Deus estava confirmando o que o outro homem de Deus já tinha dito, e o juízo tinha sido anunciado. Consequência, o capítulo de número 4, e no versículo de número 1 vai dizer: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E ali travaram um embate. E nesse primeiro embate, eu quero que você preste atenção aqui em mim, para que a gente possa ir para o texto e aplicarmos aquilo que Deus pôs no meu coração. Nesse primeiro embate, Israel não tinha levado a arca. A arca que simbolizava, missionária Sônia, a presença de Deus. Então eles vão sem a arca, porque para eles a vitória já é certa. Para eles a vitória já é certa. Tem gente que vem pregar e diz: hoje o céu vai se abrir, e não abre. Tem gente que vai cantar e diz: hoje eu vou quebrar tudo, e não quebra.
quebra. Por quê? Porque ele foi e a presença não foi. Aí ele diz: então eu vou orar mais um pouquinho para levar a arca comigo. Aí ele vai com a arca e sai pior do que quando foi sem a arca. Por quê? Porque o problema aqui, lá quando Samuel disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ali estava Deus com o povo e estava o povo com Deus. Mas aqui não, Zacarias. Aqui. Nem estava o povo com Deus, nem estava mais Deus com o povo. A conta tinha chegado. No primeiro embate, 4.000 homens aproximadamente morrem. Então eles disseram: deva ser porque a arca não está entre nós. Traga a arca. E trouxeram a arca. E eles se alegraram. E eles ficaram felizes. Os filisteus temeram porque entenderam: a arca está entre eles. O Deus que causou terror aos egípcios vai gerar terror a nós também. Só que, para surpresa de Israel, se no primeiro embate sem a arca caiu aproximadamente 4.000 homens, nesse segundo embate caiu aproximadamente 30.000. Porque tem gente que acha que pode lidar com a presença de Deus vivendo de todo jeito. Provoca o irmão que está do seu lado, como diz o pastor Josué Brandão. Provoque ele e diz assim: meu irmão, não dá para lidar com Deus de todo jeito. Não dá para cantar de todo jeito, não dá para pregar de todo jeito, não dá para dirigir de todo jeito, não dá para pastorear de todo jeito, não dá para tocar de todo jeito. Ah, pastor, mas eu estou pregando e está dando certo, mas eu estou cantando e está dando certo, mas eu estou pastoreando e está dando certo, mas eu estou tocando e está dando certo, mas a conta vai. Como diz um pregador, diga para o irmão aí: dê glória para eu não pensar que é com você. Escute. Derrota, vergonha, grande morticínio. E diante desse caos tão terrível, morreu Ofni, Finéias, para se cumprir o que Deus falou. Porque quando Deus fala, Deus. Quando Deus fala, Deus. Quando Deus fala, Deus. A notícia vem, porque coisa terrível é má notícia. Alguém escapa, ele está sentado, ele está preocupado, ele temia acerca da arca, porque ele sabia a vida que os filhos estavam vivendo. Aí quando a notícia chega, deixa eu correr aqui que o pastor me deixou até 9h30. Quando a notícia chega, que diz: os teus 2 filhos morreram, até ali ele ainda consegue se controlar. Mas quando ele diz: e a arca foi tomada, a Bíblia vai dizer que ele cai, quebra o pescoço e morre. A mulher de Finéias está grávida. Ela se agacha, tem um menino, e dizem para ela: é um menino. Ela não fala nada. Quando ela abre a boca é para dizer: o nome dele é Icabod. E se foi a glória de Israel. E se foi a glória de Israel. Mas eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos para essa derrota que Israel sofreu. Veja aí capítulo 4, versículo 10, que diz assim: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado,
e cada um fugiu para a sua tenda. Olha o que vai dizer o texto, pastor Daniel. Foi grande a derrota. Grande a derrota. Acabou. A glória de Israel se foi. Mas vocês lembram que eu disse que a vitória de Israel começou lá na gestação da irmã Ana. A madre dela era cerrada, porque Deus estava sustentando o menino para um tempo, João, como você pregou lá na igreja. A gente olha e diz assim, está tudo perdido. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer não. São em tempos como esses que eu levanto os Elias da vida, os Isaías da vida, os Jeremias da vida, o Samuel, o remanescente, aquele que apesar de viver num ambiente sombrio, ele permanece sendo luz. Aleluia, ele permanece sendo sal. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus conta com os remanescentes. Diga para o irmão que está do seu lado: de iguais nós já estamos cheios. Diga assim: de iguais nós já estamos cheios. Deus está procurando alguém capaz de dizer: Deus, se for para fazer a diferença, conte comigo, conte comigo, conte comigo, conte comigo. A gente vive numa geração que acha que precisa levantar outdoor para ser visto. Eu tenho que ter uma mídia forte. Eu tenho que ter uma mídia forte, pastor. Porque quem não é visto não é lembrado. Deus chamou Samuel enquanto Samuel dormia. E chamou 4 vezes. Isso é insistência. Samuel foi lá para o pastor e disse: fala, meu pastor, porque eu não acredito em alguém que é levantado, mas é insubmisso à liderança da igreja. Eu não acredito. Eu só obedeço a Deus. Então você não foi chamado por ele, seu cabra. 3 vezes Samuel, ele disse: fala, meu pastor. É para tocar agora, é? Nós vivemos um tempo tão difícil, irmão, de insubmissão na igreja, de falta de respeitabilidade. Aí ele disse para se deitar: não sou eu não. Samuel a 2ª vez, a 3ª vez, aí, porque quando Deus chama, irmãos, eu lembro de um testemunho do pastor de Recife. Ele disse: eu vi o meu sogro orando, e ele dizia: ah, Senhor, sim. Fulano para presbítero? Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. E ele colocava o nome no papel. Porque quando Deus quer levantar alguém, Deus fala com esse alguém, mas Deus também fala com esse alguém. Não força a barra, irmão. Quando Deus, aleluia, quiser te levantar, quando chegar o tempo, quando chegar a hora, quando chegar o momento, Deus vai falar com o teu pastor. Ele disse: já entendi, Samuel, volta lá. E quando a voz chamar, você diz assim: fala que o teu servo, porque Deus chama servo, Deus não chama senhores. Deus chama gente que Deus diz assim: levante. Aí o pastor diz: se sente. Levante. Deus manda levantar, e o pastor diz: se deite. E ele se deita. Deus diz: levante. Aí o pastor diz: se deite. Não se prova mais obreiro hoje como outrora, né, pastor Daniel? Às vezes a gente precisava
A gente precisava fazer umas provas dessas. Não, mas Deus disse que é hoje. Se deite. Se for Deus, ele vai falar. Deus falou. Se deite. Não é agora. Se deite. Aí tem hora que não dá pra gente segurar. A gente diz, vai. É Deus. Mas escute. A arca passa 7 meses na terra dos filisteus. E esse texto, para a gente caminhar para o fim, esse texto que nós lemos está num contexto. E o contexto vai dizer que 20 anos depois, quantos anos? 20 anos depois, quantos anos? 20 anos depois, os filisteus vêm. Outrora eles temeram Israel, agora não. Agora eles estavam dizendo, a gente venceu eles uma vez, a gente venceu eles 2 vezes, a gente vai vencer eles de novo. Naquela época, 20 anos atrás, nem Israel estava com Deus, nem Deus estava com. Só que agora, diga para o irmão, as coisas mudaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Morreu Eli. Deus falou comigo quando eu estava orando. Morreu Ofni. Morreu Finéias. A gente vive uma geração, eu vou falar e não vou pedir desculpa não. A gente vive numa geração que porque é filho de pastor, o pastor já disse, quem vai herdar a igreja é. Só que não é assim não, viu? Deus matou Eli, matou Ofni, matou Finéias e entregou a igreja na mão de Daniel. Pastor, não entendi. Eu fiz essa explanação só para você dar glória a Deus pela vida do seu pastor. Quem levantou o seu pastor foi Deus, diga glória. Seja grato a Deus pelo Samuel que ele levantou aqui, aleluia. E hoje essa igreja completa 22 anos para a glória do nome. E o pastor Daniel pode dizer até aqui, até hoje, 18 de novembro de 2021, nunca nos faltou o cuidado de Deus. Mas pastor, e como é que Israel venceu se Israel perdeu das 2 últimas vezes? É porque a história era outra, irmão. Para a gente encerrar, eu vou só falar os pontos e não vou ler os textos. E eu quero voltar aqui, viu, pastor Daniel? Quando foi que a vitória veio? Capítulo 7, versículo 2. Quando o povo lamentou, João. Se você ler aí na sua Bíblia, capítulo 7, versículo 2, vai estar escrito que sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Primeiro, lamentações. Eles estavam fazendo o caminho de volta. Diga assim, não é vergonhoso reconhecer que errou o caminho, não. É não. Vergonhoso é saber que o caminho está errado e continuar andando por ele. Se for preciso dar meia volta hoje, dê meia volta. Aperta o freio de mão. Eu sinto Deus aqui, pastor Daniel. Liga o pisca-alerta, liga a seta e diz, eu vou voltar porque eu errei o caminho. Primeiro eles lamentaram. Ministério de Louvor pode cantar o hino, pastor? 10 minutos de bônus e eu encerro. Ministério de Louvor já fica aqui em cima, por favor. Aí Samuel falou, porque a gente está se privando de falar muita coisa, viu?
Nós precisamos falar o que precisamos falar. Falou Samuel a toda a casa de Israel, versículo 3: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, então façam isso com ações. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Tem gente que fala muito e faz pouco. Tem gente que fala muito e não faz nada. E Deus está dizendo: ei, eu estou cansado do teu falar, eu quero o teu agir. É isso que você quer no coração? É o que eu quero. Eu quero mudança, eu quero o Senhor. Eu quero, como disse Moisés: mostra-me a tua glória. Deus disse, então tá certo, pela boca do pastor da igreja. Então, primeiro, eu não quero o coração de vocês divididos. Alguém disse assim: pior do que um ídolo na mão é um ídolo no coração. Tirem os ídolos. Diga para o irmão que está do seu lado: tire os ídolos. Tire os ídolos. Foi a primeira coisa que Samuel disse. A segunda coisa que Samuel disse foi: preparem o coração ao Senhor. Vocês vão precisar de mudanças externas, aleluia, internas, aleluia. Samuel está dizendo: chega de performance. Samuel está dizendo: arranquem a máscara. Mudança por fora e mudança por dentro, João. Mudança por fora e mudança por dentro, Vitor. Mudança por fora e mudança por dentro, missionária Sônia. Preparai o coração ao Senhor. E por último, Samuel vai dizer: pastor João, pastor Daniel, pastora Raquel, servi a Ele só. Versículo 4, eu preciso ler o versículo 4 do capítulo 7, que diz assim: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Diga glória. Diga glória, irmão. Diga glória. O versículo 5. Primeiro eles lamentaram, tiraram os ídolos, prepararam o coração, serviram só a Deus. Aí o povo agora, escute, porque aqueles sacerdotes tinham pervertido o povo, mas agora o povo voltou a orar. Escute, irmãos, eu gosto de uma frase que diz assim: quando se peca, deixa de orar, mas quando se ora, deixa de pecar. O versículo de número 5 vai dizer que eles oraram. O versículo de número 5 vai dizer que houve oração. E orai por vós ao Senhor. Diga glória. No contexto, porque eu não tenho mais tempo, você vai ver que Samuel intercedeu por eles. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Houve intercessão, irmãos. O versículo 8 vai dizer: então disseram os filhos de Israel a Samuel: meu pastor. Você lembra quando foi que você pediu uma oração ao seu pastor? Eles disseram: meu pastor, ore por mim. Tem gente que faz e depois diz: deu problema, ore por mim. Não, peça para orar antes. Intercessão. Jejum. Houve jejum. Houve jejum. Depois você lê em casa. Houve confissão. Eles reconheceram. Porque tem gente que quer vitória sem confissão.
A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Meu irmão, sabe quem é um valente? Um valente é aquele que diz: eu errei, eu assumo a minha culpa, eu reconheço o meu erro, eu preciso da misericórdia de Deus. Mas aquele que vive com uma capa, aquele que vive com uma máscara, aquele que vive se escondendo atrás de uma falsa adoração, você é um covarde. Deus manda eu dizer: você está pensando que você me impressiona com essa mão erguida, com essa voz alta? Você não me impressiona. Houve sacrifício. Samuel sacrificou. O que era de Deus agora estava sendo dado para Deus, não estava sendo tomado de Deus. E para a gente concluir, o que foi que houve? O resultado, irmãos, o resultado dessas ações. Fique em pé com a permissão do pastor. Quais são os resultados, pastor? Resultados. Eles clamaram a Deus, e primeiro Deus ouviu. Diga assim para o irmão: agora Deus estava do lado deles. Agora a história é outra. Primeiro Deus ouviu. Segundo, Deus respondeu. Diga bem forte para o irmão que está do seu lado: Deus respondeu. E o Senhor lhe respondeu. A última parte do versículo 9 e o versículo 10 diz: enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja. Mas o Senhor, primeiro Deus ouviu, segundo Deus respondeu, terceiro Deus agiu. Pega no braço do irmão que está do seu lado e diga assim: você não tem noção do que Deus vai fazer. Pastor Daniel, o senhor não tem noção do que Deus vai fazer. O texto vai dizer que Deus trovejou. Deus trovejou com grande estampido. Levante a mão para o céu se você trouxe glória. Libera o glória que você trouxe. Libera o aleluia que você trouxe. Libera as línguas estranhas que você trouxe. Porque Deus manda eu dizer que o céu vai entrar em ação. O céu vai entrar em ação. O céu vai entrar em ação. Pastor Daniel, eu confesso que eu nem lembrei daquela conversa que tivemos, mas eu vou falar o texto. É Bíblia. O texto vai dizer que as cidades que os filisteus tomaram, Deus disse: de volta para a mão dos meus filhos. Aleluia. Provoca o irmão que está do lado e diga assim: restituição, irmão. Vai voltar para a tua mão o que tomaram de você. Restituição, Vitor. Restituição, igreja. Restituição. Só restituição? Não. Restituição e paz. E eu encerro lendo o versículo 14, que diz assim: as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. E a última parte diz assim: e houve paz. Os jovens que estão aí em cima digam glória a Deus. As mulheres da igreja digam glória a Deus. Os homens da igreja digam glória a Deus. A igreja diga glória a Deus. Aí Samuel diz: pedra,
aqui. E pôs uma pedra entre Mispa e Sei, para ninguém esquecer. Israel, vocês querem saber o nome dessa pedra? Que é Ebenezer. E Samuel concluiu dizendo: até hoje nunca nos faltou o cuidado de Deus. Nunca nos faltou a ajuda de Deus. Bora? Prontos? Vamos cantar? Eu vou cantar com vocês. Amém. Não sei se está certo, mas a gente canta. E eu encerro, meu pastor Daniel. Vamos! Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero reconhecer os valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo. Bora, Jó! Senhor. Canta, igreja! Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Levante as suas mãos, eu entrego o microfone agora. Deus fala comigo que no lugar da vergonha haverá dupla honra. O que Deus vai fazer é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande, que alguém vai passar e vai dizer: foi Deus que fez, foi Deus que realizou, foi Deus, porque se não fosse Deus, foi Deus, foi Deus. Deus fala comigo e diz: jovens, eu levantarei vocês como levantei Samuel. Jovens, eu levantarei vocês. Igreja em Santa Rita, ao tempo de honra, ao tempo de honra, ao tempo de honra. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia.